Hoje é mais que disciplinar, queremos que nossos filhos prosperem. Porque é claro, né, gente, que a gente quer aprender a lidar com os desafios dos nossos filhos, a gente quer aprender a lidar com as birras e com o mau comportamento, a gente quer saber o que fazer ali naquele momento, né, que a gente tá com os nossos filhos gritando, tacando coisa, enfim, a gente tá indo à loucura ali, a gente quer saber o que fazer ali, a gente precisa saber o que fazer ali. Mas se eu perguntar pra você, qual o seu desejo, assim, quando você pensa no seu filho adulto? O que você sonha? O que você espera que ele se torne? Provavelmente você vai me responder que você deseja que seu filho seja um cidadão ético, que ele tenha um bom emprego, que ele tenha sucesso quando adulto, que ele prospere na profissão, que eles tenham bons relacionamentos, enfim, a gente que seja feliz, né? Que seja feliz, que seja emocionalmente saudável. Então, pensando nisso, o que a gente precisa fazer, né? O que a gente pode fazer, na verdade, o que está no nosso alcance pra gente conseguir ajudar nossos filhos a desenvolver essas habilidades que são tão importantes para a vida adulta, né? Porque a gente tem que saber disso. As nossas atitudes hoje como pais vão impactar diretamente em quem nossos filhos vão se tornar e até na visão que eles têm de si mesmo. Então eu separei para falar aqui hoje na live 3 tópicos que eu considero muito importantes, que é a autoestima, a autoconfiança da criança e vou falar um pouquinho sobre encorajamento. Bom, vamos começar pela autoestima então, né? O que é, né, primeiro de tudo, o que é autoestima? É a visão que a criança tem, que nós temos, qualquer pessoa tem de si mesmo. É o quanto, na verdade, a gente está satisfeito com quem a gente é. E aí, como é que a gente faz para ter uma autoestima elevada, né? Então, tem vários fatores, né, ao longo da vida que vai formar a nossa autoestima. Mas algumas coisas que eu considero importante a gente prestar atenção até como pais, né? Como a criança é tratada. Então, é a questão de a gente tratar a criança com amor, com empatia, com respeito, com dignidade. Outra coisa que é importante, como a criança se sente, que ela é capaz de fazer. Então, está relacionado diretamente com a autonomia e com a autoconfiança. Então, quanto que ele se sente capaz de realizar, de fazer. E aí, falando nisso, a gente passa para a autoconfiança, né? É o segundo tópico que eu queria falar com vocês. O que é autoconfiança? A autoconfiança é você se sentir capaz de fazer. Então, para gerar autoconfiança no seu filho, o que você precisa fazer é dar oportunidades para que ele realize, para que ele faça. Por isso que é tão importante a gente estimular a autonomia da criança e não fazer pela criança o que ela já sabe fazer, o que ela já é capaz de fazer. Então, quantos pais, né, reclamam às vezes, ai, meu filho tudo me pede, ele não faz nada sozinho, ou então meu filho é muito preguiçoso, ele não me ajuda em casa, eu peço para ele guardar a roupa no armário e ele reclama e não quer guardar, enfim. E aí, se a gente parar para pensar, por quanto tempo esses mesmos pais que estão reclamando dos filhos preguiçosos ou dos filhos que pedem o tempo todo, que estão sempre solicitando e pedindo as coisas, por quanto tempo eles não fizeram as coisas pelas crianças? E aí, gente, eu tô falando coisas do dia a dia mesmo, sabe? É de você, da criança, de você colocar a comida no prato da criança, de você comprar um tênis de velcro para não ter que ficar ali perdendo tempo amarrando sapato, de você não permitir às vezes que a criança sirva a comida ou sirva uma garrafa de água, enfim, porque você tem medo que ela derrame, você não botar a criança para, por exemplo, arrumar a cama ou guardar a roupa no armário, porque ela é muito pequenininha, tadinha. Vai ter uma hora que ela vai fazer. Só que na hora que você acha que ela tem que fazer, que ela já é uma adolescente, de repente, ou uma criança mais velha, ela não vai fazer, porque ela, na verdade, durante toda a infância dela, sempre teve alguém que fez por ela. Então, pra gente gerar autoconfiança, é isso, é realizar.
Então, para realizar, é muito importante que você incentive a autonomia da criança. O outro tópico que eu queria falar com vocês hoje era sobre o encorajar. E aí diferenciar um pouquinho o encorajamento de elogio, tá? Então, o encorajamento, gente, é a gente reconhecer as atitudes da criança, mas no quanto ela se empenhou, no quanto ela melhorou. Já quando a gente fala de elogio, a gente não tá focando no processo, né? Tá focando mais no resultado. Vou dar alguns exemplos que eu acho que fica mais fácil a gente entender. O elogio, por exemplo, você vai chegar pro seu filho e vai falar: nossa, que seu desenho ficou lindo, filho, eu amei. Já no encorajamento, você vai falar: poxa, adorei a maneira como você usou as cores nesse desenho. Olha, seu traço melhorou, olha essa janela, agora você já fez ela quadrada. Outra coisa, seu filho vem todo feliz contar que tirou uma nota boa na escola. E aí você fala: uau, 10, você é tão inteligente, meu filho, parabéns. Já no encorajamento, você vai falar: uau, nota 10. Só que você vai falar: poxa, filho, você mereceu. Eu vi o quanto você estudou, o quanto você estava se esforçando. O elogio também, você foca mais em você, no que você acredita, no que você gosta. Então é, por exemplo, a mamãe tá tão orgulhosa, ou seja, eu estou tão orgulhosa de você. E já no encorajamento, você fala para a criança: nossa, você deve estar tão orgulhoso de você. Então o excesso de elogio, gente, faz com que a criança se torne dependente da aprovação dos outros. Enquanto que o encorajamento, ele faz com que a criança acredite em si mesma. Então não é que não possa elogiar, tá, gente? Vocês podem elogiar seus filhos, não tem problema nenhum. Elogios fazem bem pro ego. A questão mesmo é o excesso, é você só fazer os elogios. Então, gente, eu vou recapitular aqui rapidinho. A gente falou sobre a autoestima. Então, como que a gente pode influenciar para que a autoestima dos nossos filhos sejam mais elevadas, né? A maneira como a gente trata a criança, então tratar com respeito, com dignidade, tratar a maneira, o tom de voz que a gente fala, fazer com que a criança se sinta amada, importante, ou seja, dando tempo, presença para a criança. Outra coisa, a autoconfiança. Então, autoconfiança nada mais é do que você permitir que seu filho faça, que ele realize. Então, é você incentivar a autonomia nas tarefas diárias, tá? Do dia a dia, deixar comer sozinho, levar o prato na cozinha, se vestir sozinho, esse tipo de estímulo. E o encorajar, que é quando a gente foca em reconhecer as atitudes da criança, o quanto ela se empenhou, porque os elogios, o excesso de elogios podem fazer com que as crianças se tornem dependentes da aprovação dos outros, e não é o que a gente quer. A gente quer que a criança acredite em si mesma, que ela consiga enxergar o seu potencial, consiga fazer uma autoavaliação de si, né?